que você abra comigo a sua Bíblia, no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Versículo 33. E nós vamos ler do 33 ao 37. 5 versículos apenas. E depois vamos abrir o leque do tema dessa noite, lendo outros textos bíblicos que serão projetados aqui na tela. Você vai ter oportunidade de ler comigo. Nós falaremos nessa noite sob o título Falando com Honestidade. Mateus capítulo 5. Pode ficar de pé comigo, por favor, querido irmão. Versículo 33 diz: Também ouvistes que foi dito aos antigos: Não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo: de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei. Nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Amém, amados? Senhor, abençoa agora o texto que acabamos de ler, ajuda-nos a interpretar e aplicá-lo, sem nos esquecermos de todos os demais detalhes que a Tua palavra cita, Senhor meu Deus e meu Pai, nesse recorte bíblico. Oramos para que essa noite nós possamos sair daqui fortemente tocados, abençoados, inspirados pelo ensino de Jesus, para a glória, para a honra e para o louvor do seu nome. Que o povo de Deus diga amém. Amém. Podem se sentar. Antes de mais nada, eu agradeço pela sua gentileza em ter reverentemente feito esse texto, a leitura desse texto de pé. Essa é uma tradição desde o Velho Testamento. A Bíblia Sagrada diz que na volta do povo de Israel do exílio na Babilônia, a palavra, a lei do Senhor foi lida e o povo, todo ele ficou de pé, mulheres, crianças, idosos e idosas, ouvindo a leitura da lei. Portanto, essa é uma tradição que vem desde os períodos antigos da nossa fé, é uma tradição que foi mantida pelos rabinos judeus e é uma tradição que a igreja, grande parte da igreja faz uso dela. A gente acredita que nós honramos a Deus quando estamos numa postura mais positiva para com a sua palavra. Então, quando você ouvir a mensagem dessa noite, procure trazer isso para o seu coração, para a sua vida pessoal. Como eu disse aos irmãos agora há pouco, durante os anúncios, nós vivemos dias na igreja muito confusos, muitas teologias, muitas narrativas que têm o pretexto de se autodenominar evangelho, quando na verdade é apenas ensinos de homens travestidos de religião. E a respeito disso, nós também precisamos ser vacinados.
e precisamos retornar aos ensinos de formação cristã. Esse ensino de Jesus, ao longo do Sermão do Monte, é um ensino de formação de seus discípulos. O capítulo 5 diz que, à medida que ele se sentou, os seus discípulos se aproximaram dele e ele começou a ensiná-los. Portanto, todo o Sermão da Montanha é um conteúdo de ensino programático para todo aquele que é discípulo de Jesus. Nós não estudamos a Bíblia simplesmente como sendo, meus queridos irmãos, um momento da nossa liturgia em que nós invocamos a Deus a partir do livro aberto. Não, nós acreditamos que há algo mais nesse movimento. Nós acreditamos que Deus fala conosco enquanto nós estamos lendo, interpretando e aplicando as Escrituras Sagradas no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Amém, amados? Bem, nesta parte do Sermão do Monte, no capítulo 5 de Mateus, nós já temos ouvido nos sermões anteriores que Jesus vai fundo no verdadeiro espírito da lei, mostrando com uma habilidade magistral a amplitude dos principais mandamentos de Deus, mexendo em temas como a ira, a pureza, o divórcio, o novo casamento. Nós já passamos por isso nos sermões anteriores. Hoje, nós gostaríamos de refletir sobre o falar com honestidade. Jesus não se opõe aos juramentos simplesmente porque Ele não quer que você jure, mas porque Ele deseja que você tenha uma palavra que seja firme, uma palavra dita com honestidade e com verdade. Nós somos seres verbais, mas eu não sei se conseguimos de fato perceber a seriedade do ato de falar. Nos comunicamos através de uma linguagem, falamos a língua portuguesa, o idioma de Camões, e fazendo aqui uma paródia com o falecido Ariano Suassuna, que dizia: ainda bem, graças a Deus, que eu nasci num país que fala português, porque eu não saberia jamais aprender aquela língua difícil como é o alemão. Isso é palavra do Ariano Suassuna numa das suas palestras aí pelas universidades brasileiras. Mas como cristãos, todos nós deveríamos perceber que a santidade passa pela linguagem e que a Bíblia Sagrada não se cala a esse respeito. O assunto é tão sério que Jesus disse que as nossas afirmações não precisam ser acompanhadas de juramentos, porque o nosso sim deve ser sim, o nosso não deve ser não, e o que disso passar é de procedência maligna. Portanto, há muito mais do que simplesmente sons na emissão de palavras. Há muito mais do que simplesmente a tentativa de se comunicar na construção de uma frase. Na verdade, existe uma inspiração por trás das palavras. Essa inspiração pode ser divina ou essa inspiração pode ser maligna. Mas eu gostaria de mostrar para você como a Bíblia encara com seriedade o ato do falar. Em Mateus capítulo 12, versículo 36, Jesus disse: digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Você sabia que aquilo que você fala
Mesmo na brincadeira, essa palavra frívola é uma tradução do grego argos, que significa uma palavra dita num momento de lazer, ou uma palavra dita num momento em que você desfruta de descanso, uma palavra dita num instante preguiçoso, é o significado dessa palavra grega. Portanto, muita coisa que a gente fala na brincadeira, cuidado. A Bíblia diz que falar é uma coisa tão séria que lá no juízo, quando Deus estabelecer o grande julgamento do trono branco, nós teremos que dar conta de toda palavra que dizemos em momentos de lazer ou de brincadeira. Portanto, tome cuidado com o que você fala enquanto está brincando com alguém, mesmo porque algumas brincadeiras que hoje a gente chama de bullying, a Bíblia já chamava de chocarrice. E essas chocarrices, isso é uma palavra cara que a gente não tem o hábito de usar no nosso vocabulário cotidiano, mas essas palavras teremos que dar conta delas no dia do juízo. Portanto, como pessoas que temem a Deus, nós deveríamos cuidar com o dobro de atenção naquilo que nos sentimos livres para falar. Nossas palavras não deveriam apenas ser honestas e firmadas num sim ou num não, mas nossas palavras precisariam ter uma sagrada inspiração, entendendo nós a importância do ato de falar para Deus. Portanto, digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Então, a falta de cuidado da fala pode nos aproximar demasiadamente do pecado imperdoável que a Bíblia Sagrada cita, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Se o pecado imperdoável está ligado à linguagem, nós então deveríamos ter um cuidado redobrado com o que falamos, como falamos, da maneira que falamos. A mais, sensata postura de um filho de Deus é uma postura silenciosa. Quebrar o silêncio só em ocasiões muito caras, e portanto, quando você vai ler a Bíblia, toda a construção da ideia de sabedoria passa pelo silêncio e não pela habilidade de muito falar. Então, tome cuidado, porque suas palavras serão evocadas no dia do juízo. Cuidado com o que você fala. Em Mateus capítulo 12, verso 31, 32, com aquela passagem que eu falei sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, está aqui dito, olha aqui: por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Portanto, o pecado imperdoado do qual a Bíblia fala é o mau uso da linguagem, especialmente quando essa linguagem for dirigida contra o Espírito Santo. Não se esqueçam de que esse ensino bíblico foi mencionado no momento em que os judeus diziam que Jesus expulsava demônios pelo maioral dos demônios. Então, é muito importante que nós cuidemos bem de nossas palavras e que elas sejam poucas. O sim é sim,
O não é não. Você não precisa fazer as suas afirmações e retocá-las com juramentos, como se a sua palavra não valesse nada. O que é um juramento? Quando você tem que jurar para que uma outra pessoa acredite em você, é porque a sua palavra tem pouco valor. Então, que você viva de tal maneira que torne a sua palavra algo de muito especial e algo muito caro ao longo da sua vida. Isso não é um ensino meu. Esse ensino é um ensino de Jesus e é um ensino fundamentalmente do Evangelho. Portanto, queridos irmãos, fazendo todo essa higiene da linguagem, seria de grande valor e utilidade, especialmente numa época em que todo mundo fala tanta bobagem, especialmente nas redes sociais. Eu fico imaginando no trono branco, lá no grande juízo final, Deus abrindo os perfis, abrindo os WhatsApps da vida e nos mostrando o que nós fomos capazes de falar ou escrever. Então, tome muito cuidado com isso. Palavras são muito importantes. As Escrituras defendem a ideia de que a sabedoria está no cuidado que nós temos com as palavras. Eu tenho aqui alguns textos bíblicos importantes para trazer a sua apreciação. Antes, o pecado imperdoável é uma espécie de uso abusivo da linguagem, dirigindo suas ofensas ao Espírito Santo. Cuide bem da sua linguagem. É uma lembrança que eu trago aqui nas minhas anotações. Mas vamos aos textos que exaltam o silêncio, a palavra prudente, muitas vezes o calar-se. Diz a palavra, Provérbios capítulo 11, versículo 12, o que despreza o próximo é falto de senso, mas o homem prudente, o que ele faz? Este se cala. Este se cala. Então, tome cuidado, especialmente irmãos que cresceram dizendo que não levam desaforo para casa. Você cresce dizendo, olha, ouve o pai falando, ninguém leva desaforo para casa, nunca se cala. Não é o que a Bíblia diz que o homem prudente, que este se cala. Então, tome cuidado com tudo aquilo que você já ouviu e como a sua concepção, o seu imaginário foi construído no entorno do uso das palavras. Provérbios 17, 28 diz assim, até o estulto, o tolo, quando se cala, é tido por sábio, e o que cerra os lábios por sábio. Calar-se, deixar muitas das vezes de se manifestar, é um sinal vivo de sabedoria. Diz que os tolos até mesmo eles, quando se calam, eles se passam por sábios. Então, a palavra de Deus defende a ideia de que a sabedoria passa pelo silêncio, ela passa por esse ato de se calar, especialmente quando tem vontade de dizer muita bobagem. Você já teve vontade assim de dizer muita bobagem? Cale-se. Cale-se, porque diz as Escrituras que suas palavras serão invocadas no dia do juízo, e Deus lhe pedirá conta delas. Cale-se. Porque ao calar-se, você se veste de sabedoria e não de tolice, de estultícia. Cale-se, em nome de Jesus. Tiago, ou melhor, Paulo aos Romanos, no capítulo 10 e versículo 9, ele diz que o falar está relacionado também com a obra da salvação, portanto, salvação e perdição.
inspiração divina ou inspiração maligna, nós vemos manifesta nas palavras. Em Romanos capítulo 10 e verso 9, o apóstolo Paulo diz: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Portanto, nesse processo salvífico, nesse ato divino, poderoso, glorioso, soberano, monergista de Deus, nós encontramos um sinal vivo dessa eleição, dessa salvação, no ato da fala. Quando você confessa Jesus como o Senhor de sua vida. E eu aproveito esse momento da pregação para me dirigir a você que possivelmente ainda não tenha recebido a Cristo como seu Senhor e Salvador. Isso está no poder da sua confissão. Se você crê no coração e confessa que Jesus é Senhor com a sua boca, você será salvo, diz a palavra de Deus em Romanos capítulo 10 e versículo 9. Portanto, a palavra de Deus defende a ideia de que a sabedoria se manifesta no silêncio e que salvação e perdição estão relacionados com a linguagem. É por isso que todo crente verdadeiramente salvo, cheio do Espírito Santo, tem um linguajar diferente. E esse linguajar diferente se nota exatamente por conta do senhorio de Cristo, por conta do domínio de Jesus daquela vida, daquele coração. Então, por que o crente, depois de convertido, ele deixa de falar esses nomes feios, essas palavras chulas, que nós normalmente encontramos na boca até de alguns pregadores? Até de alguns pregadores. Mas por que nós falamos? Porque a fala é extremamente afetada quando Jesus começa a governar sua vida. Seja um jovem de poucas palavras, seja um homem de poucas palavras, e toda vez que você abrir a boca, que a sua palavra tenha um peso de honestidade, em que você não precise jurar nem pelo céu, nem pela terra, nem por Jerusalém, nem pela sua própria cabeça, porque todos lhe darão crédito. Os discípulos de Jesus têm esse peso em sua vida. É o peso de ser de Cristo, é o peso de ser de Jesus, o peso de ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, um servo de Deus, alguém que foi verdadeiramente salvo do pecado, da perdição eterna, teve a sua vida, e especialmente a sua linguagem, saneada. Deus trabalha na sua linguagem. Há hoje aí no mercado editorial uma Bíblia chamada Bíblia Contemporânea, em que as pessoas se atreveram a chegar a tal ponto de descrever alguns diálogos de Jesus fazendo uso de palavrões. Esse tipo de material nem passa aqui pela igreja, nem passa pelas prateleiras aí da nossa pequena livraria. Por quê, pastor? Porque, na verdade, isso é um verdadeiro sacrilégio, um assinte, é uma ofensa, uma aberta ofensa ao Evangelho e a Cristo. Então, nós estamos vivendo dias em que as palavras estão sendo barateadas. O uso de palavras feias em diversos cenários vem trazendo muito prejuízo ao testemunho cristão, de maneira que crianças às vezes repetem esses nomes feios nas classes da escola dominical, denunciando o seu ambiente familiar ou aquilo que aprenderam na casa de algum amiguinho ou de algum parente. Então tomem cuidado, irmãos,
e faça um bom uso da sua linguagem. Tiago, escrevendo a sua carta, ele diz assim: porque todos tropeçamos em muitas coisas, mas se alguém não tropeça no falar, é o quê? Eu coloquei aí em letra amarela para salientar no texto em itálico, para você entender. É perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Tome cuidado com o que você fala. Mais uma vez, eu volto ao ponto que verdadeiros discípulos de Jesus falam com honestidade, não fazem uso da mentira, porque estão comprometidos com a verdade, são filhos da verdade, e dentro de seu coração habita o Espírito da verdade, por isso não andam em mentiras. Talvez o pior de todos os defeitos de um pecador é ele ser mentiroso, porque nessa condição, sabe o que acontece a nível espiritual? Você se coloca ao lado, perfila ao lado de Satanás, que a Bíblia chama de o pai da mentira. As minhas crianças cresceram em casa, aprendendo a falar a verdade a todo custo. Eu digo, toda a verdade merece ser dita, e se você fez alguma coisa errada, seu erro merece ser perdoado. Mas não existe nenhuma mentira, nenhum espírito de engano com o qual vocês querem enganar seu pai, que vai livrar vocês das minhas mãos. Heber e Raquel ouviam eu dizer que eu não queria um filho das trevas, um filho do diabo, crescendo debaixo do meu teto. Portanto, irmãos, falar a verdade, fazer um bom uso da palavra, não tropeçar naquilo que fala, ser capaz de refrear a língua para junto com ela, refrear também todo o corpo, é de importante valor na formação do seu discipulado cristão. Isso não é simplesmente uma cláusula perdida do Evangelho, não, muito pelo contrário, isso é uma cláusula importante na formação do seu caráter cristão. Quem acreditará em alguém que mente? Irmãos? Ninguém. Ninguém vai acreditar no testemunho de um mentiroso. Então, dizer a verdade sempre. Todo cuidado que precisamos ter com o que falamos é porque a fala é um terreno escorregadio. Mentiras, falso testemunho, queima de reputações, maledicências diversas e agressões podem ganhar contornos de uma malignidade profunda. Algumas vezes, esses espíritos malignos se acham na autoridade de se meter na vida de muito crente, exatamente por conta do mau uso da linguagem. Então, tome cuidado com o que você fala, tome cuidado com o que você diz, especialmente quando você fala na brincadeira. Quando você fala, entre aspas, inocentemente. Tome cuidado. Amém, meus irmãos? Palavras e ensinamento de Jesus. Jesus corrigiu um sério problema ao falar da questão do juramento. Era um sério problema que havia em Israel. Os votos, escutem bem, os votos existem desde sempre. Se você vota algo ao Senhor, você deve cumprir o seu voto. A Bíblia nos ensina para que nós tomemos cuidado de não fazermos votos de tolos. A palavra de Deus nos ensina isso.
Votar é algo importante, mas as palavras perderam tanto o seu peso de honestidade que hoje ninguém mais acredita nos votos matrimoniais, que são aqueles votos que um casal faz, ele para ela e ela para com ele, no casamento. Os votos são feitos hoje, um ano depois, são desrespeitados e quebrados. Jesus está falando sobre isso também, que o seu sim, quando você disse sim, é para toda a vida. Amém, Dona Lourdes? Dona Lourdes está experimentando essa graça. Há 43 anos eu digo sim para ela. Há 50 anos eu a recebi lá com a minha namorada e disse sim para ela e disse: eu quero me casar com você. E foi certinho, me casei com ela. Amém? Ela tentou fugir algumas vezes, mas eu não deixei. Não é? 43 anos. Você disse sim, honre o seu sim. O sim de um discípulo de Jesus é sim. O não é não. E não precisa vir acompanhado de juramento. Não banalize os seus votos com juramentos. Mas Jesus não falou de juramento apenas nessa ocasião. Jesus corrigiu as posturas dos juramentos que os escribas e fariseus faziam. Eu quero convidá-lo para voltar às páginas da sua Bíblia comigo, para o capítulo 23 do Evangelho de Mateus. Jesus faz algumas advertências sobre o testemunho público dos fariseus. E no capítulo 9, ou melhor, 23, versículo 16, ele vai falar sobre essa questão de juramento mais uma vez. Ele diz o seguinte: ai de vós, guias cegos, que dizeis, quem jurar pelo santuário, isso é nada. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Quer dizer, o que é mais importante? O santuário que santifica o ouro ou o ouro que está sobre o altar? Então, só para vocês verem o desvirtuamento do ensino farisaico no campo do juramento. Verso 17. Insensatos e cegos, qual é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E dizeis, quem jurar pelo altar, isso é nada. Quem, porém, jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Será ensino farisaico. Cegos, qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que sobre ele está. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que no trono está assentado. Isto é para que os irmãos tenham uma ideia de como o ensino sobre essa prática desnecessária do juramento Jesus ensinando que essa prática é uma prática vazia, porquanto não havia honestidade na declaração das pessoas. Hoje, em tribunal, os irmãos sabem que existe um crime prescrito, que é que se você mentir em tribunal, você comete o crime de perjúrio. Quando você
faz uma declaração indevida, quando você faz uma invocação indevida, quando você afirma coisas que na verdade não aconteceram, se for confirmado que o seu testemunho é mentiroso, isso, meus queridos irmãos, é um crime. Então tome cuidado com tudo que você fala, que a sua palavra seja uma palavra de peso. Sim, sim, não, não, porque tudo que disso ultrapassar é de procedência maligna. E eu termino o sermão dessa noite falando aos irmãos, meus queridos, sobre um importante elemento de tudo aquilo que nós acabamos de ouvir. É que se você com a boca confessar Jesus como Senhor, e no coração você crê que Deus Pai o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Então, se você entrou aqui nessa noite, ainda não fez a sua sagrada confissão de Jesus como o Senhor absoluto da sua vida, esse é o momento de você o fazer. Esse é o momento de você invocá-lo como o Senhor absoluto da sua vida pessoal. Amém, amados? Vamos orar. Santo Deus e amado Pai, nós te louvamos, te agradecemos pelo ensino de sua santa palavra. Nós te louvamos e te agradecemos por termos sido exortados nessa noite a tomarmos cuidado com a nossa fala, de que todo aquele homem que foi verdadeiramente salvo, transformado e cheio do Espírito, nós encontramos um reflexo, um sinal evidente disso na sua linguagem. Concede-nos, ó Deus, que nós tenhamos uma linguagem santa, sagrada, viva para a glória de Jesus. Concede que nossas vidas, Pai Celestial, seja edificada, ó Senhor, na fala única e exclusiva da verdade. Afasta de nós toda mentira, afasta de nós, Pai Celestial, todo esse engano das trevas, e que nossas palavras sejam bem firmadas naquilo que o Senhor tem dito, revelado e declarado antes da fundação do mundo. Obrigado por essa noite, obrigado por esse tempo, obrigado, Senhor, meu Deus e meu Pai, por esses instantes tão preciosos passados junto de meus irmãos e de minhas irmãs, em nome de Jesus. Amém